De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da sua cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da sua cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, em medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Aleluia. Bom dia, irmãos. Que privilégio ser portador da melhor notícia que já houve neste mundo. A melhor notícia é: o túmulo está vazio. Glória a Deus. Ele vive. Que privilégio para mim estar aqui nesta manhã. Confesso que um pouco até complicado, porque ver a igreja sem os irmãos, a saudade dos irmãos, não é normal para nós. Confesso que nunca vivemos um momento deste, mas eu quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui. Quero agradecer porque tenho o privilégio de ser pastor neste lugar. Vocês não imaginam a emoção que estou sentindo, irmãos. Eu posso imaginar ver o rosto de cada um de vocês aqui neste lugar, neste altar, os bancos, os irmãos.
eu posso ficar imaginando a figura, a presença de cada um de vocês. Então, amados, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, que coisa boa é poder estar aqui nesta manhã na companhia de vocês. Páscoa diferente. Há 17 anos fazemos o culto da alvorada, 6 horas da manhã. Nós temos nos acostumado, mas pelas misericórdias do Senhor, Ele nos aprove a estar de uma forma diferente nesta Páscoa. Estamos ausentes do corpo, mas estamos presentes no Espírito. O Espírito Santo é que nos une. O Espírito Santo é que nos traz paz ao nosso coração. Então, como Jesus disse, paz seja convosco. Oh Deus, obrigado, Senhor. Eu quero te louvar nesta manhã pela tua bondade, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, compartilhando com os irmãos. Quero te louvar por cada lar que está agora assistindo esta palavra. Oh Deus, visita-nos, ó Pai, de uma forma sobrenatural. Deus, visita a cada família, a cada filho, a cada mamãe, a cada papai. Trabalha no nosso coração. Uma Páscoa diferente. Oh Deus, como foi a primeira Páscoa? O teu anjo anunciou através de Moisés, ficai em casa. E nós estamos vivendo também, ficando em casa, vivendo como a primeira Páscoa, lá no Egito. Oh Deus, nós queremos te louvar pelo sangue do Cordeiro que já foi aspergido naquela cruz, e ela nos deu paz, e ela nos deu vida, e ela nos garante, Senhor. Obrigado, porque Páscoa ainda continua sendo passagem, uma passagem de uma vida diferente para uma vida melhor com o Senhor. Jesus querido, fala ao nosso coração através da tua palavra, nos ensina, ó Deus, através dela, e o teu nome aqui será glorificado na vida de cada um dos irmãos. Eu oro crendo, tomando posse em nome de Jesus. Você que creu diz amém, amém, glória a Deus. Amados, eu escolhi para nós meditarmos desta manhã, Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu quero ler a partir do versículo 13. Lucas 24, 13. Eu vou esperar você buscar a sua Bíblia, buscar o seu celular. Eu não sei como você está em casa agora, mas, querido, abre a palavra do Senhor. Ela que nos dá a direção, ela que nos conforta, ela que nos consola nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Lucas 24, 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, diante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus, o que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam e se entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E lhes perguntou, quais? E eles lhes explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo,
E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, tido uma visão de anjos que afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, honestos e tardes de coração, para crer tudo que os profetas lhe disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito e constava de todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia onde iam, fez ele menção de ir adiante, mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, tendo partido, lhes deu, e então lhe abriram os olhos e os reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, porventura não ardia o nosso coração, quando ele pelo caminho nos falava quanto expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde foram reunidos os 11, estavam reunidos os 11, e os outros com eles, e os quais diziam, o Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, e como foram por com eles, reconhecido a partir do pão. Amados, preciosa, esta é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Como eu comecei dizendo que a melhor notícia que já soou neste mundo veio do túmulo vazio. Essa é a história da Páscoa, irmãos. Ela não termina num funeral, ela termina com túmulo vazio. O túmulo de Cristo está vazio. E este, amado, é o alicerce, este é o berço da igreja. Isso está firmado a nossa fé. A morte ainda é o rei dos terrores, dos temores, ainda hoje, nesses dias que vivemos. Mas Cristo, o Rei dos Reis, a morte foi vencida por Jesus. Ele matou a morte. Como disse a minha namorada, Jesus é imatável. Não conseguem matar Jesus. Amados, ele arrancou o aguilhão da morte, o último inimigo que vamos vencer. A morte será lançada no lago de fogo. A ressurreição de Jesus, irmãos, essa é a grande notícia que temos para vocês nesta manhã. E ela traz algumas importâncias que eu gostaria de compartilhar nesta manhã. A ressurreição de Cristo e o cristianismo, eles andam juntos. Sem ressurreição, o cristianismo seria uma religião somente vazia de esperança, um museu de relíquias do passado. Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, nossa fé seria vã, nossa pregação inútil, nossa esperança vazia, nosso testemunho seria falso. Nossos pecados não seriam perdoados, seríamos os mais infelizes de
todas as criaturas. Sem ressurreição de Cristo, a morte teria a última palavra. A nossa esperança no céu seria um pesadelo, irmãos. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria um negócio, um engodo, uma grande farsa, uma mentira. Mas o túmulo está vazio. Oh, meu irmão e minha irmã, é nisso que a nossa fé está firmado. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria isso mesmo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. A grande diferença do cristianismo e as outras religiões, irmãos, as grandes religiões do mundo, o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele venceu a morte, ele está vivo pelos séculos dos séculos e ele voltará para buscar-nos. Que coisa linda, irmãos, essas evidências da ressurreição de Cristo. A história, os teólogos, os historiadores falam das tentativas dos adversários da fé. Disseram que Jesus não chegou a morrer na cruz, que ele ficou desmaiado ao ser colocado no túmulo. Disseram que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Disseram que as mulheres foram no túmulo errado. Olha quantas tentativas. Mas Jesus apareceu a muitos discípulos, a mais de 500 irmãos. A Tomé, que teve que colocar os seus dedos na ferida do mestre. A proclamação dos discípulos, irmãos. Pedro, a igreja primitiva no Pentecostes, ele proclamou a ressurreição de Jesus. Se Cristo não tivesse mesmo ressuscitado, bastaria ter apresentado o corpo morto de Jesus. A multidão e o cristianismo teria sido esquecido naquela manhã. Mas Jesus ressuscitou. A ressurreição de Jesus é um fato, é uma verdade. Amados, eu quero agora me ter neste capítulo que lemos desses dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Naquele mesmo dia, aquele domingo da manhã, aquele domingo da ressurreição. Naquele dia, no primeiro dia da semana, esses dois discípulos estavam fugindo, estavam deixando Emaús, estavam decepcionados, estavam chateados, estavam tristes, porque eles esperavam algo importante e não aconteceu aos olhos deles. Irmãos, muitas vezes nós caminhamos assim pela vida, como esses dois, como se a morte tivesse a última palavra e como se Jesus não tivesse ressuscitado. Irmãos, isso é que nós vivemos hoje, neste mundo, nesta pandemia, onde a morte, esse inimigo invisível, tem rondado as nossas vidas, as nossas casas. Mas, amados, Cristo é maior do que o coronavírus, Cristo é maior. A coroa de Cristo é de espinho. Essa coroa trouxe vida, trouxe cura, trouxe libertação. O coronavírus traz morte, traz pecado, traz doença, traz enfermidade, traz falta de ar. Mas a coroa de Cristo nos dá glória eterna. Às vezes Jesus vem ao nosso encontro através da nossa caminhada e nós não damos conta. Nós nos damos conta que é o Senhor que está do nosso lado. Nós também, como esses discípulos, ficamos com os olhos vendados, não conseguimos enxergar a pessoa amável, a sua presença. Nós ficamos assim, encabulados, entristecidos, chateados. Às vezes, Jesus, além de vir ao nosso encontro, Ele fala conosco, mas nós pensamos que é coisa da nossa cabeça, nós pensamos que é coisa que estamos criando na mente. A palavra diz aqui no versículo que os seus olhos estavam tapados a respeito das Escrituras. A partir do versículo 28,
a versículo 25, ele fala da incredulidade desses apóstolos. A venda nos olhos. Jesus abriu a Escritura e mostrou para ele, mostram para eles toda a Escritura, falam do Senhor, fala da sua ressurreição, fala da sua vitória, fala da sua volta. E muitos de nós não cremos nas Escrituras, não cremos nessas promessas que Deus tem para mim, tem para você, meu irmão. Nós temos promessas do Senhor, nós temos graça vinda do trono da graça do Senhor. As misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos. Olha que coisa boa, irmão. O túmulo está vazio, as mulheres viram, os anjos, o testemunho da ressurreição, mas aqueles discípulos não acreditaram. Tá, às vezes como nós hoje, nós também duvidamos se Jesus ressuscitou. Querido irmão, creia, quando a palavra fala, ela promete não somente que ele ressuscitou. O capítulo 15 de 1 Coríntios diz que ele voltará e vem nos buscar de uma forma especial. Seus pés estavam na estrada da fuga, estava voltando, estava sumindo. Eles desistiram de tudo, desistiram do discipulado, desistiram de crer, desistiram da caminhada da fé. Muitos nesses dias também tem acontecido o mesmo. Tem acontecido isso, tem pessoas desistindo, tem pessoas que não estão pensando mais em voltar para a casa do Senhor, tem pessoas desistindo das coisas boas que Deus tem feito. Deus me trouxe aqui nesta manhã para te lembrar, Deus não desistiu de você, meu irmão. Deus está contigo, mesmo que nós viramos as costas para Ele, Ele não desista, porque Ele te ama, Ele nos ama e Ele tem essa promessa. Desistiram de Jesus. Tem muita gente hoje que vive um projeto de vida assim. Sua história termina na sexta-feira, tudo morreu, tudo acabou, mas a nossa história começa no domingo da ressurreição. Começa hoje uma história nova na nossa vida. Os seus pés caminhavam então para o pôr do sol, para a noite. Olha, queridos, diz aí que eles estavam distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos 11 quilômetros. Hoje essa cidade de Emaús, diz os teólogos, que ela não é importante mais, mas naquele tempo era uma estação de água, era uma estação de tratamento de cura, águas abençoadas. Então, amados, na verdade eles fugiram, estavam fugindo mesmo daquele momento, estavam fugindo daquela tristeza. A vida cristã deles estava sem esperança no Senhor. A vida cristã deve ser uma esperança, irmão, para o meu coração, para o seu coração. Amados, nós entendemos que quando essa ressurreição, Jesus ia passar para frente, ia levar com eles, e eles insistiram, fica conosco, já se faz tarde. E Jesus entra naquele lugar, entra naqueles aposentos, vai com aqueles 2 discípulos. Então, amados, eu quero profetizar nesta manhã, Jesus também quer entrar na sua casa, Jesus quer entrar no seio da sua família. Ele quer participar desta ceia especial de Páscoa. Todos os anos nós falávamos que quebraríamos o jejum aqui do café e depois liberaríamos a família para um almoço especial, para uma ceia de Natal. E as irmãs sempre capricham, mesmo que você faça uma comidinha hoje normal, mas ela é especial para o nosso coração. Convide Jesus, como fizeram esses discípulos. E ele, no partir do pão, ele se revela. E aí os olhos daqueles discípulos se abrem. Por quê?
Porque Jesus é a luz do mundo. Onde ele entra, acaba as trevas. Onde ele entra, acaba a escuridão. Onde ele entra, ele traz paz, ele traz amor, ele traz segurança. E aqueles discípulos acordaram, eles viram e tiveram uma decisão, saíram correndo de volta para Jerusalém. Aqueles 11 quilômetros, eles fizeram nem sei quanto tempo, bateram o recorde, porque os seus corações ardiam pela comunhão dos irmãos, como o nosso coração tem ardido por estar com vocês, amados. Nós sofremos muito nesses dias, você sabe que eu choro mesmo. Eu sou chorão mesmo, me perdoa. Mas, amados, eu tenho chorado porque meu coração tem ardido. Eu sinto falta da igreja, dos irmãos, de todos os irmãos. Meu coração está ardendo. Mas quem tem olhos abertos, coração ardente, pés velozes, para falar deste amor, para falar de Jesus, para falar da ressurreição. Os mesmos que fugiram de Jerusalém, agora estão voltando para Jerusalém. Os mesmos que desiludidos estavam fugindo, agora estão voltando. Eles disseram que já era tarde, mas não importava mais o tempo. O que importava é que eles tinham que proclamar: Jesus está vivo. E eu quero desafiar você, meu irmão, a anunciar que Jesus está vivo, não somente proclamando com os seus lábios, mas proclamar com a nossa vida que Jesus está vivo. E Ele mora dentro do seu coração. Em nome de Jesus, nós precisamos entender: a última palavra é do Senhor, a última palavra é de Jesus, que venceu a morte. A tristeza não pode mais nos dominar. Caminhamos para o glorioso amanhecer da eternidade e não para a desesperança, para a morte. Nós caminhamos para a vida. Amados irmãos, que privilégio para mim anunciar para você nesta manhã que Cristo vive, e Ele vive dentro do meu coração, Ele vive dentro do seu coração, Ele vive nesta igreja. Amados, eu queria concluir porque eu gostaria de falar mais, mas o tempo é limitado. A ressurreição de Jesus, Ele abre os olhos, aquece o nosso coração e faz os nossos pés ligeiros a anunciar. A palavra diz que conformosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, as boas novas. E em você, que tipo de impacto a ressurreição tem praticado? O que você tem provocado? Será que é o sangue de Jesus? Ou é o chocolate do mundo, o coelho? O sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Como você tem caminhado pela vida? Nesses dias de dificuldade, qual tem sido o seu norte? Você está desnorteado ou você tem um norte? Essa palavra desnorteado significa que a pessoa não tem direção, não tem um norte. Nós temos um norte, nós temos Cristo, nós temos Jesus. O Senhor nos encontrou, Ele nos encontra nas horas das angústias da nossa caminhada. O Senhor nos encontra quando lemos a palavra do Senhor, quando estudamos, quando meditamos nela. O Senhor nos encontra no partir do pão. Daqui a pouco vai fazer um almoço, no partir da refeição da sua casa. Convide o Senhor, prepare uma cadeira na sua mesa especial, por um convidado especial, porque a presença dele vai fazer toda a diferença nesta Páscoa, na sua vida, na minha vida. Irmãos, em nome de Jesus, que Ele abra os nossos olhos, que Ele abra os meus olhos, que Ele abra os seus olhos, que Ele abre a minha mente, a sua mente, o nosso coração, os nossos lábios. Amado irmão, e a paz seja convosco.
o mesmo capítulo de Lucas 24, Jesus aparece aqui no versículo 36, e ele entrou onde os discípulos estavam com as portas fechadas, medrosos como nós estamos, fechados dentro de casa. Nós também estamos assim, mas Jesus não precisou nem bater na porta, ele entrou e se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Eu quero deixar essa última palavra de Jesus para você nesta manhã. Paz seja convosco. Que a paz que excede todo o entendimento permeie o teu coração, permeie a tua vida, a sua família, a sua casa, os seus projetos, os seus sonhos. Paz é o que mais precisamos nesta vida. Paz do Senhor. Obrigado, Jesus. Eu quero te louvar, quero me bendizer pela tua palavra. Eu quero engrandecer o teu nome nesta manhã, porque podemos crer no amanhã, porque o Senhor está vivo. Eu posso crer no amanhã. A minha vida está nas tuas mãos, Senhor, e é o melhor lugar para estar. Como diz aquela velha canção: a minha vida está nas mãos de Deus, os meus problemas Deus resolverá, nenhuma provação me desanima, a minha fé está em meu Jesus. Irmãos queridos, eu não sou tão afinado quanto o pastor Lucas, e não tão bonito como ele, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Que a sua vida também esteja nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. E eu oro crendo, tomando posse, abençoando, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com todos vós, com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Obrigado.